É a Mari. Hoje só vão aparecer minhas mãozinhas e eu tô trazendo uma receita. Receita com jeitinho do Can de Ser, claro. É a receita do pão que eu como todos os dias. É um pãozinho do Can que leva todos os ingredientes que a gente pode comer. É uma receita para todas as fases e um pão bem grande que quando come uma pessoa só, pelo menos no meu caso, ele chega a durar uma semana. Claro que eu conservo num saquinho plástico dentro da geladeira e vou aquecendo o pão no micro-ondas, na sanduicheira, conforme eu queira ir comendo. Já correu aí no início, mas vamos relembrar rapidamente. Essa receita foi elaborada pelo meu irmão e aí a gente vai adaptando algumas coisas. Por exemplo, se você quer um sabor doce, se você quer um pão de grãos, como eu vou fazer hoje. Então, para esse pão bem gostoso, que na minha opinião é o pão mais gostoso que tem, e todo mundo me pede essa receita, por isso eu resolvi gravar. A gente vai usar uma xícara de chá bem cheia mesmo, o máximo que você conseguir encher, de farelo de aveia. Uma xícara não muito cheia, a gente ainda consegue ver a bordinha aqui, de farelo de trigo. A gente vai usar o nosso iogurte desnatado, numa quantidade aí de 170 gramas. Se você usar aquele grego, que é bem grossinho, pode completar com 2 colheres de leite. Se você não usar o grego, esse aqui é mais líquido, só o pote do iogurte desnatado. A gente vai usar o fermento, uma colher de sopa. A gente vai trabalhar com 4 ovos, os ovos inteiros, o sal, o adoçante de cozinha. Como este é um pão de grão, eu estou colocando uma colher de sopa de gergelim e estou colocando uma colher de sobremesa de chia, que é uma semente muito boa para a saúde. Como eu faço com este pão? Normalmente eu vario um pouco o pão. Às vezes eu faço doce, às vezes eu faço salgado. Quando eu quero o meu pão doce, eu vou usar somente uma pitada de sal e vou usar 2 colheres de sopa de adoçante em pó. Então, repetindo, para o pão doce, uma pitada de sal e 2 colheres de sopa do adoçante em pó. Para o pão salgado, que é o caso de hoje, a gente vai fazer uma pitada, uma colherzinha de café aí do adoçante, só para ele dar um ponto na massa, e a mesma quantidade do sal, tá? Fica aí também a critério o tempero do sal, para quem pode, para quem não pode, ou como gosta de comer o sal. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, sempre aconselhável menos, né, gente? E eu uso muito na minha receita os melhoradores de farinha. Ó, são melhoradores para pães. Eles melhoram a consistência do pão. Isto aqui não é muito fácil de achar, pelo menos não na minha cidade. Eu trago geralmente quando eu viajo, porque é que eu não consigo encontrar. É o melhorador de farinha que os padeiros usam, tá? Para a massa ficar um pouco mais fofinha. Não usar isso aqui não quer dizer que você não possa fazer o seu pão. Pode fazer o pão normalmente. Uma colher de chá cheia para a quantidade que nós vamos fazer aqui, misturando todas essas farinhas. Melhor, farelos, né? Então, vamos começar nossa massa? Junta as suas coisas, eu junto a minha. Enquanto isso, o nosso forno está aquecendo a 180 graus. Cuidado com o tempo do forno, que está aí no início, no script da receita. No meu forno, 20 a 25 minutos, esse pão tá excelente, tá? Então, vai depender muito mais do seu fogão do que, né, do tempo na realidade. Então, bora lá, vamos fazer o nosso pão com jeitinho do Can de Ser. E nós já temos aqui a nossa
forma de silicone para pão, já untada com a nossa uma gotinha de óleo. Eu já espalhei com pincel para adiantar, então ela já está prontinha para receber a massa. Isso serve para proteger a sua forma de silicone também, e uma gotinha só não tem problema pra gente. Só para lembrar, quando você quer um pão doce, aí você pode escolher a essência no sabor que você quiser, tá? Eu normalmente faço com abacaxi, com coco, com essência de panetone, com baunilha, com nozes. Cada vez quando eu quero doce, eu coloco uma essência diferente para não enjoar, né? Para não ficar sempre o mesmo gosto. Mas hoje a gente vai fazer um pão salgado e vamos começar com 4 ovos inteiros. Nós vamos quebrar esses ovos dentro de um recipiente primeiro, para ver se ele está no ponto. Então, primeiro o ovo. Já vi que ele tá bom, então jogo ele lá direto. É tudo, gema, clara, tudo junto. 2, 3, 4. Nosso ovo já está bem espumado, bem misturado. Hora de acrescentar o nosso copo de iogurte desnatado, inteirinho. Então, vamos lá. Lembrando que se você tiver usado o iogurte grego, aí você pode acrescentar depois, quando a sua massa já estiver batendo. Se você sentir necessidade, 2 colheres de leite, se você achar que está muito grosso. Se não, é só dar mais uma batida agora e misturar esse iogurte ao ovo. Como o nosso pão é salgado, nós vamos acrescentar então 1 colher de chá de sal. Não muito cheia. E para dar um ponto legal na massa, a gente vai fazer a mesma coisa com o adoçante. A gente vai colocar 1 colher de chá rasinha de adoçante. Ó, não muito cheia, tá? Rasinha, só para dar um ponto. Como a gente faz com a massa tradicional, fazendo aquela jogada com açúcar e o sal, a gente vai fazer com adoçante. Agora nós vamos acrescentar a xícara cheia, bem cheia, do farelo de aveia. E vamos colocando devagarzinho, salpicando, para ficar mais fácil de misturar. Agora, primeiro nós vamos bater a aveia com o auxílio da batedeira ou com o auxílio da espátula. Vamos lá? Misturamos bem a aveia, hora de acrescentarmos o farelo de trigo. A xícara não muito cheia. Vamos fazer a mesma coisa, salpicá-lo por toda a massa e depois bater até misturar com a espátula ou a batedeira. Todas as farinhas, então é hora de 1 colher de chá do melhorador de pães. Se você tiver, se não tiver, pula essa etapa. Um pão de semente, eu vou fazer com a minha 1 colher de sopa de gergelim, vou jogar lá. E a minha colher de sobremesa, que está nesse potinho, de semente de chia. Muito bom para a nossa saúde. E de novo, mais um pouquinho para misturar isso. Com tudo já misturado, o que vai finalizar a nossa massa é o fermento químico. Esse comum que a gente usa em casa. Então, a gente vai colocar 1 colher de sopa cheia. Ok?
Depois de colocado o fermento, não é hora mais de você sovar, bater com força, velocidade a massa. Então, quem tem a função mousse na batedeira, como eu tenho, pode usar a batedeira. Se não, mexe, mistura o fermento com a mão mesmo, para ficar bem levinho, com a espátula, né? Antes de usarmos a função mousse, nós vamos colocar na nossa forma de pão a massa já prontinha. E o ponto ideal da massa é esse, ó. Ela não está nem grossa, nem líquida, né? Ela dá ponto normal mesmo, um ponto tranquilo de trabalhar, ó. Você vê que a massa fica espumando, dando bolinhas. Esse ponto é uma massa que a gente vai colocar na forma. Essas formas foram adquiridas com a Patrícia, da Cozinha do Cancia, e a espátula também. E nós vamos despejar no centro da forma e deixar ele ir espalhando. Depois, se necessário, a gente ajusta. Bom, já tá prontinho, né, distribuído, quer dizer, a massa já está distribuída aqui na nossa forma, ele vai pro forno, mas eu escolhi, aí é totalmente opcional, cobri-lo com grãos de gergelim. Então, vamos lá. Sementinhas de gergelim. Agora, essa belezura vai pro forno e vai ficar aproximadamente 20 a 25 minutos num forno de 180 graus. Lembrando que o meu forno é um forno muito alto, então é preciso ter cuidado. Eu deixo 20 a 25 minutos. Se o seu forno for mais fraco, você observa se o seu pão está douradinho, está cozidinho, faz o testezinho do palito, olha lá e retira ele. Eu volto no final com ele pronto. Nós vamos desenformar juntos e vamos colocar, eu vou ensinar vocês como eu coloco ele no pano para puxar a umidade e depois eu conseguir conservá-lo por uma semana como se ele estivesse fresquinho, ok? Então, até já! Bom, agora a gente já tem o pão prontinho, assadinho. Eu esperei ficar um pouquinho morno para poder pôr a mão para vocês. Tá bem douradinho, ó. Eu não posso virar muito porque os gergelins escorregam. Mas bem douradinho. E a gente vai desenformar ele. Como ele já está numa forma de silicone, ele está bem soltinho. Com o auxílio de uma faca, eu venho levantando ele, ó, por baixo. Você desenforme aí do jeito que você achar mais fácil, tá? E vou depositar, não sei se dá pra ver a fumacinha que tá saindo, ele tá quente por baixo, ele só deu uma resfriada por cima para eu conseguir pôr a mão. Então, eu vou colocar aqui em cima deste pano, vou retirar a forma, vou chegar ele pra cá, vou colocar ele no centro do pano. Vou deixar ele aqui neste pano branquinho, limpinho, sem perfume, tá, gente? Nenhum tipo de perfume de limpeza. Ele vai ficar aqui para absorver a umidade do pão, que ainda está bem quente, principalmente por baixo. Depois que essa umidade estiver bem absorvida, ou seja, amanhã, eu estou fazendo à noite, agora são mais ou menos 9 horas. Amanhã, à tarde, eu retiro ele daqui, coloco ele num saco plástico e deixo ele na geladeira. Ele dura uma semana. Vamos partir para a gente ver como ficou essa gostosura. Bom, gente, de pão? Eu sou muito suspeita em falar, mas para mim este é o melhor pão jeitinho do Can de Ser, porque ele não enjoa, ele fica bem grande, ele fica bem fofinho e ele tem gostinho de pão, pão mesmo, ok? Então vamos lá. Bem crocantinho por fora
e cozidinho por dentro. Uau! Eu vou aproximar a câmera para a gente poder ver. Bom, tá aqui a nossa delícia do cã, cozidinho por dentro, todas as fases e bem crocantinho, bem tostadinho, bem cozidinho por fora. Agora é só passar um belo creme cheese aqui, um belo requeijão. Vou fazer um sanduíche muito gostoso, até mesmo um cheeseburger, um hambúrguer com esse pão maravilhoso e aproveitar. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam a receita. Beijo grande da Mari, tchau, tchau e até o próximo vídeo.